Uma boa noite para todos. É um prazer enorme estarmos aqui mais essa noite, quando a área da educação do 21º Seu traz mais um convidado para essa nossa roda das quintas, que já está assim com mais de um ano, e vamos então fazer a nossa leitura inicial. A gente vai ler do livro Fonte Viva, da psicografia de Chico, do Espírito Emmanuel, a mensagem 127, Humanidade Real. Eis o homem. Pilatos, João 19:5. Apresentando Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre, nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações, traído, não se rebelara, preso, exercer a paciência, humilhado, não se entregou a revides, esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara, açoitado, olvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado para soerguer-lhes a esperança. Mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente: eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Vamos, então, fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, de amor e bondade, Jesus, modelo e guia para cada um de nós, aqui estamos em mais essa noite, reservada à família, para troca de ideias, de experiências. Pedimos que possamos abrir nossas mentes, nossos corações, para uma reflexão maior sobre ser humano. E ainda sobre a questão da humanidade em família. Que nós possamos estar abertos para trocar ideias, para gerar energias boas, que a espiritualidade que nos assiste nesse momento possa utilizar em benefício de todos que sofrem, quer seja a dor da doença, a dor social, a dor psicológica, enfim, que nós possamos ser, nesse momento, um ponto de luz para ajudar a todos esses que aí caminham. Fica conosco e que possamos ter uma noite bem produtiva. Que assim seja. Bom, companheiros, apresentar Erivelto é fácil. Jovens, nós nos encontramos na Mocidade do Francisco de Assis, de Campos, e Erivelto era perguntador mais do que eu. Provocador, indagador, era uma mocidade muito deliciosa, né, Erivelto? Até hoje a gente lembra daquele círculo onde trocávamos ideias, conversávamos, e o coordenador da mocidade era um provocador, vamos dizer assim, que nos fazia pensar sobre os temas que vivíamos lá
não vou dizer a década não, tá, pessoal? Que vivíamos naquela época, mas ele era muito atualizado, ele sempre trazia os assuntos, né, que vivíamos para dialogar com a doutrina espírita, e acho que muito do que somos hoje se deve àquela experiência maravilhosa na juventude, né? De conhecer essa doutrina maravilhosa na adolescência, vamos dizer assim, quando as ideias pululam, né? E hoje nós vamos estar, então, com o nosso querido Erivelton, que é componente da ONG Bem Faz Bem, um dos seus diretores, que tem feito um trabalho muito bom. Ele já até compartilhou um pouco das suas experiências conosco em outros momentos. E eu acredito que vai ser uma noite muito produtiva. Fiquem à vontade para perguntar, para comentar, para a gente trocar ideias mesmo. Vamos lá, Erivel? A sala é sua. Obrigado, Laísa. Primeiramente, meus agradecimentos, né, pela oportunidade. Geralmente, quando a gente vai falar, as pessoas agradecem. É a gente que tem que agradecer pela oportunidade de trabalho, né? O comprometimento de quem fala, né, do seu passado, principalmente eu, é muito grande, né? Meu comprometimento com a fala, com o discurso de existências passadas me fez hoje ser como diz a Daísa, né? Me tornar um perguntador, mas estou mais calmo, tá, Daísa? Perguntando menos, pensando um pouco mais, buscando as respostas, né, que a vida tem nos dado. Então é uma oportunidade assim maravilhosa de estar com vocês aqui, muita gente amiga que eu estou, né, identificando aqui. A Daísa é uma irmã, né, que a gente começou aí o movimento espírita praticamente juntos. E hoje, né, as pessoas às vezes me perguntam, né, qual a casa espírita que você frequenta? Olha, gente, eu nem tenho mais, nem essa resposta eu nem tenho mais, até porque eu falo que a minha prática espírita é a associação Bem Faz Bem, né? Porque é um trabalho, um trabalho social que me absorve muito, né? Um trabalho que cresce e que, de certa forma, nos faz assim, né, ter uma prática mais ostensiva, até porque você lida com as dificuldades, você lida ainda, né, com as deficiências humanas de uma forma mais direta do que numa casa espírita. Mas eu sou assim, imensamente grato ao Francisco de Assis, sou um franciscano de coração, né? Sou imensamente grato, a minha formação está ali e ainda mantém esse espírito franciscano. Bom, para a gente começar, eu vou ler aqui um poema. Eu gosto muito de usar poemas nas minhas falas, até porque a poesia, ela, como diz uma amiga, ela salva a gente, né, em muita situação. E uma poesia chamada Família, do poeta Noélio Duarte. Ele desencarnou no mês passado. Ele era um pastor, trabalhava numa igreja em Niterói. Ele desencarnou no dia 16 de abril deste ano, vítima, né, da Covid. Ele era, além de pastor, ele era teólogo, ele era fonoaudiólogo, ele era neurolinguística, escritor, poeta, cronista. Então, um cara assim, múltiplo, né, naquilo que fazia. Muito querido, né, na sua igreja, no trabalho religioso que ele desenvolvia. Vamos lá. Chama-se Família, Noélio Duarte. Família, família. Todos temos, dela viemos, nela nascemos, então crescemos. Para uns, a família é só o pai, para outros, só a mãe. Muitos só têm um avô, mas é família, sinônimo de calor. Tem família que é completa, repleta, discreta, seleta, aberta. Outra é engraçada, atiçada, afinada, engrenada, esforçada, empenhada. Mas tem família complicada, indelicada, desajustada, desacertada, debilitada. Família é assim. Lá não temos capa, nada nos escapa. Máscaras, como usar? Não, não dá para enganar. Às vezes queremos fingir, mas isto é apenas mentir. E é lá dentro de casa que surge, cresce e aparece o lobo voraz, o urso mordaz, elefantes ferozes, com trombas e tudo, leões velozes,
com unhas e dentes, inclementes. Família. Família é lugar onde convivem os diferentes. Um é sorriso, outro tristonho. Um é exibido, outro inibido. Um é calado, outro exagerado. Um é cabeludo, outro testudo. Um é penteado, outro é descabelado. Família. Família é assim. Nunca é possível contentar, pois onde há diferenças, haverá desavenças. Como a todos agradar? Mas entre todos os valores cultivados entre nós, há algo como uma voz, muito enfática a dizer: cultive a educação, faça lazer, haja afeição, dê carinho, tudo aos seus, mas o maior valor, maior até que o amor, é cultivar Deus. É linda, né, a poesia, e ela me faz remeter a uma campanha que nós fizemos, não sei se a Daísa está lembrada, né? A gente fez até algumas camisas, né? Família, aperte esse laço, está lembrada, Daísa? Que tinha um nó, né? Tinha a frase, família, aperta esse laço. Campanha da FEB. Isso, isso. Então, a gente participou ativamente, né? Isso foi no século passado, né, Daísa? Mas não precisamos falar sobre isso, né? E interessante, né, que aperte esse laço. O laço, quando ele vai muito apertado, ele pode virar um nó, né? Então, aí você tem duas situações. A gente não pode apertar muito esse laço, apesar da frase estar sugerindo, né? Apertar no sentido de você manter os laços de afetividade. E eu lembro, né, a palavra relação, por exemplo, né, tem o prefixo ré, que significa repetição, a palavra laço, que é a união de duas pontas que se transpassam para dar segurança. E ação, que é atitude. Então, a relação, né, que a gente mantém uns com os outros é essa oportunidade da gente transpassar essas pontas, né, para que a gente possa gerar segurança. E família tem que ser um porto seguro, embora a gente entenda, né, que nem para todos funciona dessa forma, né? E a gente sempre se pergunta, né? Quem é o nosso próximo mais próximo, além da gente mesmo, né? São os familiares, né? São aquelas pessoas que convivem dentro de nossas casas. Eu, às vezes, converso com muitas pessoas, né? Que têm problemas seríssimos de relação familiar, né? Que traz transtorno, assim, muito sério. E eu fico ouvindo, assim, meu Deus do céu, que dificuldade, né? Das pessoas, como é difícil, muitas vezes, para muitos de nós, conviver, né, com os parentes dentro do próprio lar, porque ali, muitas vezes, e quase sempre, estão reunidos, né, sob o mesmo teto, pessoas que foram, né, que foram desafetos, pessoas que foram inimigas, pessoas que se degladiaram, né? Assim como tem aqueles também que foram grandes afetos, né, pessoas com as quais nós temos uma grande afinidade. Às vezes a gente fala assim, poxa, eu tenho, por exemplo, no meu caso, eu tenho 6 filhos, mais 2 enteados, né, são 8, e a gente fala assim, poxa, você gosta mais de um filho do que o outro? Não é gostar mais, mas existe, às vezes, mais uma afinidade com as ideias de um do que com as ideias do outro. Isso não quer dizer que você gosta mais, né? Porque há uma afinidade, às vezes são pessoas que já caminharam juntas de muitas existências e naquele momento estão mais, né, para vamos dizer, dar as mãos e seguirem juntos e puxar outros. Perfeito? E às vezes, né, a gente ouve, né, de algumas pessoas, né, que as suas dificuldades são imensas, mas a gente entende isso, até porque muitos de nós já passamos. O grande elemento, né, que às vezes nos leva né, a situações, né, comprometedoras são as nossas relações, primeiramente conosco e depois com o outro. Quando eu falo outro, né, são aqueles mais próximos que estão ali. Tem uma frase que fala assim: dizer coisas certas no momento certo a pessoas certas. É a arte do encontro com o outro. Mas como é difícil a gente se calar, né? Como é difícil a gente manter. Seu som não está chegando para a gente. Tá. Oi, e agora? Aí, agora sim. É porque congelou a imagem aí. Eu vi todo mundo parado, fiquei até preocupado.
Eu vou repetir a frase que eu falei, não sei se vocês pegaram aqui, né? Uma frase que fala assim: dizer coisas certas no momento certo a pessoas certas é a arte do encontro com o outro. Né? E, às vezes, em família, a gente não tem essa paciência, esse jeitinho, né? A gente perde a paciência com a facilidade. Aquilo que a gente responde para o, né, o estranho com muita tranquilidade, para o familiar, muitas vezes, a gente tem a dificuldade, né, de ter essa paciência. Eu lembro muito de uma experiência vivenciada, né, dentro da própria instituição na qual eu faço parte, né? Eu estava uma manhã trabalhando e a esposa de um amigo ligou para ele. E ela praticamente liga assim, 6, 8 vezes por dia, para saber como é que ele está, aquela preocupação, né? Cada um tem sua forma de lidar. E ele ficava muito irritado com aquilo, né? E quando a esposa ligou, ele já foi já soltando os bichos, o que você quer? Estou trabalhando, aquela coisa. Nós estávamos olhando, estava aí um amigo perto, né? Esse amigo virou e falou assim: escuta, você falou com quem? Aí você, comigo, fulana. Cara, você fala assim com a sua esposa? Aí ele saiu. Daqui a pouco o telefone tocou de novo, era um amigo dele, aí ele: ô, fulano, como é que você está? Tá tudo bem? Era uma outra pessoa. Aí esse amigo meu voltou para você: tá vendo? Olha a forma como você trata aquela pessoa que cuida de você, aquela pessoa que se preocupa com você, às vezes até em excesso, mas que, de certa forma, tem um jeito dela. Você tem que aprender, né, a entender como é que funcionam as pessoas. Né? Cada um tem as suas carências, as suas formas, o seu perfil de lidar com o outro. E você tem que entender. Daqui a pouco, mais tarde, ela ligou a ele: oi, meu amor. Ela falou assim: o que está acontecendo? Né? Estranhou, né? Porque não era assim que ele falava. Ele falou assim: não, está tudo bem. Não, estou estranhando. Você está com alguém diferente aí? Você está falando, você não fala assim comigo, não é? Aí depois ele viu como é que é difícil resolver essa situação? Você está vendo? Se você tivesse o costume de falar, né, dessa forma mais tranquila, não teria esse problema. Então, na verdade, né, a gente lida diariamente, né, com os familiares e a gente, às vezes, não dá a importância a coisas pequenas que vão perdendo o valor. Quando você começa a namorar alguém, né, que vai construir uma família, a gente dá valor a tantas coisas pequenas, uma flor que você leva, um poema, né, um perfume. Depois, com o passar do tempo, essas coisas vão ficando desinteressantes, né? A gente vai deixando de lado, a gente vai esquecendo. E qualquer relação é como se fosse uma plantinha que tem que ser regada diariamente. Você deixa um dia sem regar, ela já sente um pouco. Então, é diariamente que nós temos que regar. Então, se nós conseguirmos ser educados, atenciosos, pacientes com os estranhos, né? Por que não deveríamos ser aqui dentro de nossa casa, né? Então, é um trabalho, né? É um trabalho que realmente tá vendo? É um trabalho que realmente é difícil a gente fazer esse tipo de coisa, porque não é brincadeira. Todos nós temos essa dificuldade. Eu lembro aqui, né, de duas coisas que a gente, às vezes, duas frases que a gente ouviu durante muito tempo, né? Principalmente de jovens, que falam assim: eu não pedi para nascer. Já ouviram isso? Eu não pedi para nascer. Né? E uma vez uma aluna minha conversando: professor, tem muito problema com meu pai, com minha mãe, eu não pedi para nascer. Eu falei assim: não, você não pediu mesmo, não. Você implorou. Né? Como assim? Aí nós fomos conversar, né? Batemos um papo, né? Às vezes, assistente social faz o papel de muitas profissões. Então, na verdade, o quanto é difícil, eu conversando com ela, para explicar a ela, né? Que a gente, às vezes, traz, né, de existências passadas, algumas experiências mal sucedidas, e a gente precisa resolver, como diz lá na Bíblia, né? Reconciliar com o teu adversário enquanto está a caminho com ele, né? Então, a gente precisa estar com aquelas pessoas naquele momento. Isso é uma frase que bate muito forte para muitos de nós, né? Uma outra, além da frase eu não pedi para nascer, uma que a gente já ouviu muito de muitas pessoas, que a família é uma instituição falida. E não é. Não é. Quando eu fiz a disciplina de OSPB, isso aí lá no século passado, né, Daí? Não existe mais essa disciplina, né? O conceito de família é a célula máter da sociedade. Está lembrado desse conceito? Família é a célula máter da sociedade. Gente, esse conceito continua atualíssimo. E é realmente, né?
apesar das dificuldades, apesar das diferenças, apesar, né, dos atropelos, mas ainda é onde a gente pode se abrigar, é onde a gente pode contar, né, com as pessoas que possam nos apoiar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8, há uma observação de Kardec, ele fala o seguinte: há, pois, duas espécies de família, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Então, a gente vai encontrar família de todos os tipos, como diz lá no poema, né? Famílias complicadas, famílias alegres, famílias, né, que uma não entende a outra, cada um puxa para um lado. E, às vezes, né, há uma reclamação constante de um com o outro, mas quando aquela pessoa que é o seu, né, que é o seu contraponto, ele parte antes, aí muitas vezes bate aquele desespero, né? Por que eu não falei isso para fulano? Eu vivenciei uma experiência quando eu estava no Francisco de Assis, né? A gente às vezes saía em grupos para dar passes, né, para algumas pessoas que pediam. E teve um domingo, né, que a gente saiu, só foi eu e o Paulinho, que tínhamos de médio na casa, né? Fomos lá atender uma senhora, eu não lembro mais o nome dela, né? E ela pediu um apoio e nós fomos à casa dela e há mais ou menos uns 6 meses, o marido dela tinha desencarnado. E ela sentia muita falta dele, né? Nós começamos a conversar, falando de coisas alegres, e eu perguntei a ela, né, se ela tinha, assim, né, alguma coisa que ela pudesse, né, lembrar dele. Ela falou assim: nós ficamos casados quase 60 anos, e o meu grande desejo é que ele dissesse que me amava. Ele nunca disse essa palavra. Ele nunca chegou para mim e falou assim: eu te amo. Então eu senti muita falta disso. E Paulinho, né, que era o médium ostensivo, começou, né, falou assim: olha, estou vendo uma pessoa assim, assim, assim. Ela falou: você é ele. Então ele mandou dizer à senhora que ele o ama, apesar de ter, né, ele se desculpa por não ter dito isso, porque ele achava que isso não era uma coisa tão importante para a senhora. Então ele está dizendo aqui, né, o quanto ele, né, ainda ama a senhora. Então aquilo foi uma emoção muito grande nossa, né, porque a gente passa uma existência inteira, né, pessoas que são importantes, pessoas que cozinham para nós, pessoas que lavam nossas roupas, pessoas, né, que cuidam do nosso bem-estar. A gente, às vezes, não tem nenhuma palavra de agradecimento e gratidão com essas pessoas. Apesar, né, das diferenças, mas é importante que a gente tenha essa gratidão. Existe no nosso projeto reencarnatório, só para a gente já ir fechando essa primeira parte, né, como espírito, nós temos sempre duas vertentes, né? A individual, né, que a gente se volta para nós mesmos, nós temos que ter as nossas conquistas, não dá para a gente, né, dividir essa responsabilidade com ninguém, o caminho é nosso, a responsabilidade é nossa. Então, é isso aí, essa é a vertente que eu chamaria de individual. E tem a vertente coletiva, né, que se volta para aquelas pessoas com as quais nós convivemos. Família, o grupo de trabalho, o grupo religioso, o grupo de entretenimento, a vizinhança, os grupos sociais, né, e etc. Então, esse é o nosso compromisso, né, da gente trabalhar o individual, mas também observar o coletivo, onde nós estamos inseridos. Tá? E fazendo um pouco, né, de contraponto, né, entre família e humanidade, até porque a humanidade é constituída de seres humanos, né? O conceito de humanidade com H maiúsculo é gênero humano, é raça humana. Mas o conceito de humanidade com H minúsculo, eu notei aqui, eu achei tanto sinônimo para a palavra humanidade como sentimento, né? Humanidade pode ser bondade, pode ser benevolência, pode ser benignidade, pode ser magnanimidade, compaixão, pena, piedade, dó, misericórdia, clemência, caridade, compadecimento, enternecimento, beneficência,
generosidade, sensibilidade, compreensão, brandura, coração e mansidão. Olha quantas palavras tem aqui. Se a gente observar, cada uma delas, né, apesar de serem sinônimas, mas não existe sinônimo perfeito, né? Cada um tem uma conotação, tem um sentido, um significado, se você buscar, né, pela raiz, um significado diferente. Mas tem uma palavra aqui que me chamou a atenção, que é a palavra caridade, né, que a gente tanto utiliza no movimento espírita, dentro do espiritismo também, quando Kardec fala que fora da caridade não há salvação. E caridade, na verdade, que vem de caritas, que é amor em movimento. Então, a caridade, na verdade, é o amor em movimento, não é a coisa estática. Eu falo assim, eu amo demais fulano. Poxa, tudo bem, é ótimo, beleza. E aí? O que você faz, né, para que o outro reconheça isso e para que você também continue merecendo esse amor? Não é? Então, a caridade, não só o sentido material, na verdade, todo esse conceito que a gente acabou de ler aqui, que é o amor em movimento nas nossas relações. Né? Eu vou deixar agora vocês, né, à vontade para colocar algumas coisas, a Daísa também. Vamos trocando aqui algumas ideias, algumas figurinhas, né, que eu já caminhei aí um pouquinho, mais ou menos uns 30 minutos. Isso tudo, gente, eu falei. Acho que isso tudo não, né? Mas vamos lá. Eu estou vendo a família Libelto presente. Tem dois filhos que eu conheci bem pequenos, que estão aqui também. E a irmã, sejam todos bem-vindos. Erivelto, o tema, né? A gente ficou naquela busca pelo tema, a família e humanidade, humanidade e família. Você, nas suas observações, no seu convívio com famílias, né, de amigos, você como um professor, você acha que a família, essa célula máter que você colocou muito bem, tem se preocupado na construção dessa família humana, que é humana representando tudo isso que você falou, essas palavras todas? Será que há uma consciência em nossas famílias com relação a esses valores? Daís, a gente não pode generalizar, né? Até porque nós somos mais de 7 bilhões, né, de seres humanos. Se você considerar aí uma média de 5 pessoas, você vai dar mais de 1,5 bilhão, né? Mais de 1,5 bilhão de famílias constituídas. Eu falo assim, pai, mãe e 4 filhos, 2, 3, 4 filhos. A gente não pode falar por todo mundo, né? Mas eu acho que eu observo muito a questão, por exemplo, né, as diferenças gritantes em algumas famílias. Né? Eu observo, por exemplo, em algumas famílias, esse laço, às vezes, de proteção, até em excesso, né? Não deixar que o outro também caminhe. Em outras famílias também eu vejo também a indiferença. Então, os sentimentos permeiam. Eu vejo, por exemplo, as pessoas às vezes falam a questão do momento que nós estamos vivendo, né? O isolamento social. Eu acho que tudo na vida tem um aspecto positivo. Aliás, só tem aspecto positivo as coisas que vêm para nós, né? Como diz o Roberto Crema, mudar o mundo é mudar o olhar. Então, muitas vezes, uma situação difícil, quando eu mudo o meu olhar, quando eu mudo a minha visão sobre aquela coisa, eu praticamente mudo tudo. Porque o problema não está na situação, o problema está no meu olhar, na forma como eu vejo. Então, eu acho que esse isolamento social, ele propiciou que muitas pessoas passassem a conviver mais frequentemente junto dos seus. Isso gerou o quê? Gerou mais proximidade, mas gerou também mais atritos, sem sombra de dúvida. Quem já não convivia muito bem, né, ou rompeu, né, ou continuaram os atritos. Alguns, né, e alguns até retomaram, poxa, peraí, se eu tenho que conviver, né, durante um tempo maior com fulano, ciclano, beltrano, eu vou procurar fazer o melhor. Mas também, o que eu percebo muito, eu falo aí como ser humano, não só como família,
muito voltada para os interesses daquele grupo apenas. Eu acho que nós temos que começar a pensar a família como humanidade. Se eu estou aqui, né, eu tenho que... Claro que eu não vou me preocupar com famílias que estão muito distantes de mim. Mas tem meu vizinho, né? Tem a minha irmã, tem o meu irmão, tem o meu filho. Então, a gente se colocar à disposição, o que eu posso fazer por você? De que forma eu posso te ajudar? Né? Então, quando você se coloca à predisposição do outro, isso muda muita coisa. Saber ouvir, saber a escuta, né? Nós somos muito de falar. Mas para que nós temos 2 ouvidos? Para a gente escutar mais, não é? Então, a gente precisa escutar mais o outro, ouvir mais o outro, entender melhor o outro. E nós, em famílias, geralmente, nós somos muito críticos uns com os outros. Né? A gente cobra mais dos familiares do que aquelas pessoas de fora. Então, esse sentimento de humanidade, eu acho que ainda falta, tá, Daís? Essa humanidade, quando eu falo humanidade, é a humanidade com H maiúsculo, mas também o H minúsculo também falta esse sentimento, né, de compreensão, de tolerância, de caridade, né, de entendimento do outro, de mansidão, de gratidão. Esses sentimentos, esses valores, nós temos que começar a resgatar, a colocar em prática. Né? Ter paciência em ouvir o outro, ter compreensão. Isso é tão interessante, né? Que a minha mãe, por exemplo, com 6 filhos que ela tinha, a maneira como nós chegávamos em casa, pisava, o pé pisava, ela falava assim, você está com alguma coisa, né? Você está escondendo alguma coisa. Era assim, pela pisada, você, meu Deus, essa mulher é uma bruxa. Né? Pela pisada, ela já sabe não se está escondendo alguma coisa. Então, pela pisadinha, né? Então, isso é muito interessante. A pessoa que está escondendo alguma coisa, a pisada é mais mansa. E no comum do dia a dia não é assim. Então, cada um de nós era conhecido pela pisada, ela não precisava nem estar vendo, não. Então, olha que sensibilidade isso. Isso é família. Então, como diz no poema, a família não dá para você esconder nada. Eu falo assim, se eu não me engano, né? Eu já te conheço, né? Então, não adianta você fazer esse teatro. Então, isso realmente faz com que a gente, às vezes, deixa escapar a oportunidade de ter uma convivência mais fraterna. Eu conheço tantas pessoas, né, tantas não, né, eu conheço algumas pessoas, né, tanto em suas famílias, quanto em seus trabalhos, quanto no movimento religioso. Em casa é uma coisa, na casa espírita é outra, totalmente diferente. Então, a gente tem que se procurar usar o menos de máscara. Hoje é obrigado a usar máscara, né? Mas quando falo máscara, né, é a persona. Hoje nós precisamos tirar as máscaras. Né? Poxa, se eu consigo, dentro da minha casa espírita, ser educado com a Daísa, ser educado com a Clara, com a Lúcia, com a Marilza, por que eu não posso ser educado com a Jaqueline, com o Heberto, com o Érico, com o Heitor, né? Com aqueles que estão na minha casa? Então, começa por aí. Então, quando o dia que as pessoas da nossa família reconhecer o nosso valor, é porque realmente a gente tem, porque são aqueles que primeiros a cobrar da gente. Não é? Então, é importante a gente ter essa conquistar o outro a cada dia. Saber compreender, saber entender. Isso é muito interessante. Não sei se eu respondi o que você perguntou. E aí, pessoal, nós temos muitas pessoas aqui. Vamos, antes de eu fazer outra, que eu já tenho outra. Mas antes de eu ir para essa outra, que perguntas que vocês têm aí para Erivelto? Tem gente que não gosta de perguntar, vamos embora. Tem Lúcia, Lucimar, temos um monte de gente aí que gosta de fazer perguntas. Temos aqui Cristina, Eliane, Suzana. Olha, eu quero fazer uma pergunta. Boa noite. Oi, Eliane. Sou eu, Eliane. Seja bem-vinda. Então, eu queria saber, assim, por exemplo, quando a gente tem aquele familiar que é muito difícil, que a gente já tentou de tudo, né, para se entender, aí fez desse jeito, fez daquele jeito, mas nenhum jeito que fez deu certo. Se a gente, tipo assim, se afasta, a gente está... Isso é uma pergunta que eu me faço sempre. A gente está, tipo assim, deixando para a próxima? Tipo assim, não, gente, não dá mais, então deu para mim por essa encarnação, na próxima eu vejo se resolvo. Ou a gente está, tipo assim, evitando
um confronto que não vai dar, assim, não vai dar certo. Vai piorar ainda a situação. Essa é a minha pergunta. Como é seu nome, né? O nome dela? Eliane. Eliane. É Olha, diferente. Eliane. Eliane. Bom, a gente não tem resposta para tudo, né? Cada situação é uma situação diferente. A gente tem que entender que a gente tem um limite também, né? Se o outro tem as suas limitações, nós também temos as nossas. Mas até onde a gente puder levar aquela relação, se for possível, a gente vai levar, né? Sem essa preocupação que eu tenho que voltar depois, né? Eu lembro muito, né? E é uma história muito contada nas palestras espíritas, né? De uma mulher que era espírita, dedicadíssima, né? Que fazia um trabalho maravilhoso dentro da casa espírita, mas tinha um marido extremamente difícil. E ela ia levando, né? Chegava em casa, era um cara agressivo, um cara que não tinha compreensão, um cara bronco, e assim, e ele desencarna, e ela ainda tem assim sabe que ela tira aquele peso, e ela continua o trabalho dela, né? E ela, quando ela desencarna, ela é bem recebida na espiritualidade, lá ela continua com o trabalho, passa um tempo grande, e o mentor dela chama ela, fala assim, olha, você agora vai voltar, né, para reencarnar, e fulano vem como seu marido, né, de novo. É terrível essa, né? Aí ela falou assim, puxa vida, de novo? Não faz isso não, eu trabalhei tanto, né? Eu me dediquei tanto ao trabalho da caridade, para fazer o melhor, para merecer uma coisa melhor, né? Eu tolerei esse homem durante uma existência inteira. E agora você pede para que eu possa, que eu tenha que voltar com ele. Ela fala assim, ele fala assim, minha irmã, você tolerou, agora você vai aprender a amar. Então, a gente às vezes fica muito preocupados, né, com essa questão do amanhã. Não preocupa-se com hoje. É o presente. Presente, passado e futuro. Passado você não muda. Futuro ainda não existe. O presente é um presente da vida para nós. Viver o hoje o suficiente, né? Tem relação que você não dá para você tocar mais em frente. Você tem que, às vezes, interromper, porque você só piora a situação. Hoje eu conversei com um amigo sobre isso. Ele está há 6 anos numa relação dificílima com a esposa. Não se entendem. Cada um puxa para um lado, né? Eu falei, rapaz, tá difícil, né? Mas você sabe qual é a escolha sua. Às vezes você romper, eu não estava aconselhando ele fazer isso, né? Mas às vezes você romper, suspender uma relação, é o momento de você se reconciliar, né? Porque vai sentir falta, vai perceber que eu, né, entre aspas, perdi aquela pessoa. Então, a gente tem que levar, tá, Luciane, até onde a gente puder levar, né? Sem essa preocupação que eu vou ter que voltar. Olha, eu já me casei pela segunda vez. Vivenciei um casamento de 22 anos, né? E toquei aonde eu pude, até onde pude. Chegou um momento, não dá mais. Com 4 filhos, fiquei com meus 4 filhos, né? Foi a minha grande alegria, né, ter ficado com meus filhos. E acabou, a relação acabou, né? Constituiu novamente uma família, encontrei uma companheira realmente que, né, que estava delineada, né, assim, de certa forma, uma grande amiga, que eu falo, né? A diferença entre os amigos e os amantes é uma só, porque o amante tem atração física, os amigos né, é afeto. Então a gente tem que ter pelos nossos amantes também essa questão da amizade. Você não tem que só sentir atração física, não. Então é importante você entender, você analisar as situações e ver até onde você vai levar. Isso que é importante. Você dá mais um exemplozinho. Eu tenho um filho, né? Meu filho, ele é dependente químico, já está, né? Eu acho que já está bem encaminhado, resolvido uma série de coisas, já venceu muita coisa. Eu acho que eu tenho uma admiração muito grande por ele. Mas durante as crises, né, o uso foi muito difícil. A gente ficava em embate, porque eu não aceitava aquele tipo de coisa. A partir do momento que eu passei a não fazer mais os embates, mas poder entendê-lo, né? Às vezes deixava de lado, às vezes abraçava, botava no colo, às vezes dava bronca. Então eu comecei a fazer de forma diferente, porque era uma música de uma nota só. Não, você não pode fazer isso, você não deve fazer isso, isso é ruim. Então faltava de minha parte uma mudança.
a gente sempre espera que o outro mude. E, às vezes, é a tática que a gente utiliza que não é a melhor. Então, tenta mudar de tática, porque, de repente, a partir daí, você vai ter possibilidade de êxito. Ou não. Tá? Muito obrigada, tá bom, muito obrigada. De nada. A gente tem uma questão aqui, um comentário do chat. Creio que uma das dificuldades da convivência em família está relacionada ao respeito às diferenças individuais dentro da própria família. Suzana, se você quiser falar um pouco mais, fique à vontade. Não, vamos escutar Erivelto, que com certeza vai nos ajudar muito mais, né, Erivelto? Vamos escutar ele aí. Oi, Suzana. Prazer falar com você. Tudo bem, querida? Tudo bem. Tudo bom. A questão do respeito, né? É uma coisa que eu acho que é a metade do caminho. Eu falo assim, eu respeito, mas não concordo. Né? Já ouviu a gente falar assim? Não, eu respeito, mas eu não concordo com você. Eu acho que a gente tem que começar a quebrar um pouco isso. Né? Eu posso não concordar com o outro, né? Mas até como eu me coloco, né, nessa não concordância, tem que ser de uma forma muito branda. Foi um dos conceitos que a gente leu aqui para a humanidade como sentimento, é a brandura. O bom falar faz o bom entender. Né? Então, a partir do momento que eu começo a falar com mais educação, mais respeito, né? Porque a gente tem que entender que são pessoas especiais. Eu lembro sempre a todo instante, né? Eu não pedi para nascer, eu implorei, gente, para nascer. A gente sabe, né? Os espíritos falam isso, a fila para reencarnar é muito grande. Existe na erraticidade uma população 2 vezes mais do que a população de encarnados. Você imagina, né? Deve ter 16 bilhões de seres aí doidinhos para poder voltar. Então, a gente tem que dar graças a Deus, saber aproveitar, por mais difícil que seja, porque cada um tem um desafio que realmente precisa ter. Nós estamos com as pessoas com as quais nós precisamos conviver. Nós passamos pelas situações, né, pelas quais nós precisamos passar. Nada é por acaso. Tem coisa que a gente mesmo que busca, né? Como diz o ditado, a gente busca, às vezes, sarna para se coçar. Então, a gente tem que separar isso. Eu estou buscando isso ou isso está chegando para mim? Então, eu tenho que separar. Tem coisa que acontece comigo que eu vou fazer, minha vida vai vir, a forma como você está lidando com as situações. Às vezes é você que está buscando aquilo para você. Em outras situações, não. Então, a gente tem que ter essa percepção. Gente, percepção de mundo, percepção de espaço, de território, né, de convivência, olhar as pessoas, além das aparências, como diz a oração, ver teus filhos além das aparências, como tu mesmo vê. Então, olhar as pessoas exatamente como espíritos. Eu falo às vezes com meus filhos aqui, né? Eu não sou seu pai, eu estou o seu pai. Né? Nós estamos hoje na condição de pai e filho. Eu não sei o que foi ontem, não sei o que vai ser amanhã, mas eu, graças a Deus, consegui conciliar com todos, né? Até com os enteados. Então, é uma convivência hoje fraterna. Não vou dizer que não haja diferença, claro que discordância, mas principalmente o que o Suzano falou, a respeito, né, pela posicionamento do outro. Não posso não concordar com você. Né? Você continua com o seu ponto de vista, eu continuo com o meu, mas a gente se ama, a gente é amigo. Eu, quando às vezes colocava meus filhos de castigo, né, eles ficavam zangados, né? Assim, eu estou com raiva de você, assim, mas eu te amo. Eu falava assim mesmo. Eu adoro você, meu filho. Eu faço isso para o seu bem. Né? Às vezes, né, era cadeira do pensamento. Cadeira do pensamento. Um dia eu coloquei o Heitor, né, ele tinha 4 anos, na cadeira do pensamento, porque estava aprontando muito, e ali foi ficando, daqui a pouco, eu falei, meu filho, você já pode sair. Ele falou assim, eu vou fazer uma pergunta a você. Gente grande, quando faz coisa errada, quem é que castiga ela? Né? Então, eu falei assim, caramba, foi assim, é a própria vida. Aí veio a própria vida. Se eu não fizesse por você agora, né, como que eu estou fazendo, né, tirando, às vezes, a sua liberdade de estar correndo pelo quintal, botando você sentado, que você vai pensar um pouquinho sobre a sua atitude, dizer respeito, amanhã ou depois, é a vida que vai fazer com você. É preferível que eu faça aqui dentro de casa do que um estranho fazer com você na rua, ou um patrão, ou alguém, um colega. Então, eu estou fazendo aqui para que você possa refletir. Não é castigo, é um momento de reflexão.
E aí, quem mais tem alguma pergunta? E aí, Clara, você está dando uma risadinha aí? Eu acho que você é a mais jovem aqui nessa sala. Você tem alguma pergunta? Não, não tenho não, Daís. Obrigada. Eu tô rindo do filho, porque eu acho muito engraçado. Afrontoso. Mas tô adorando, muito bom. Legal. Erivelto, Oi. eu tenho apresentado esse livrinho aqui nas nossas rodas, que é o novo documento da FEB, Qual o nome dele? Orientação ao Centro Espírita, que está sendo reformulado pela terceira vez. E agora, para nossa alegria, a área da família está no documento. Porque até então, a gente tinha Departamento de Infância e Juventude, ou área da Infância e Juventude, e a família ficava embutida nisso aí. Há muito tempo que quem se interessa pela questão da evangelização infanto-juvenil percebeu que não tem como fazer um trabalho com crianças e jovens, um trabalho desvinculado da família. E, principalmente, considerando esse mosaico familiar, esses vários tipos de família. Você acha que o movimento espírita está preparado para fazer o trabalho com a família na casa espírita de uma forma apropriada, considerando essas diferenças familiares? Como que você vê isso? Até para trabalhar temas tabus? Daísa, é uma resposta, né, assim, um pouco difícil, até porque eu hoje não estou assim, muito atuante no movimento espírita, né? Mas a gente sabe, né, independentemente de sermos espíritas, católicos, evangélicos, mas nós temos nossos preconceitos, né? Então a gente carrega isso. E isso vai muito forte na nossa, às vezes na nossa postura, né, no nosso olhar. Eu não sou contra o homossexualismo, a homossexualidade, mas eu já começo a olhar de forma diferente. O olhar fala muita coisa, né? Então, esses temas, né, a geração mais antiga, ela foge desses temas. Mas as gerações mais novas, né, como diz a geração de cristal, né, que o pessoal costuma chamar, né, são vários nomes que são dados, ela está vindo mais bem preparada, desprovida de preconceito, né? E eu acho que é uma evolução. A gente vai conquistando algumas coisas, né? O preconceito ele não deve ser, né, empecilho para que a gente possa fazer qualquer tipo de trabalho, né? Nesses olhares, esses vários, como você falou, esses vários mosaicos hoje que constituem a família, então tem que ser olhado, né, com muito respeito, porque são opções, né? Nós temos aí, né, dentro do próprio movimento espírita, pessoas, casais, né, homossexuais casados. Qual o problema? Não temos, né? A gente tem que ter olhar, poxa vida, na verdade, eu posso não ter nenhuma aceitabilidade em relação a isso, mas eu tenho que ter a compreensão, né, do outro. Isso não pode ser olhado de forma preconceituosa. Hoje, o olhar sobre essas situações, essas várias constituições familiares, é um olhar mais de entendimento, né? Entendendo que o mais importante do que todas essas, né, essas formações, questões de gênero, é o bem-estar e a felicidade que um propicia o outro. Exatamente esse olhar, né? Todos nós buscamos a felicidade. Por exemplo, conheci uma senhora, né, conhecida desde jovem, né? Ela foi casada 2 vezes, né? E no final ela acabou, né, se unindo a uma outra pessoa do mesmo gênero dela, porque ela falou assim: eu encontrei nessa pessoa a amizade que faltava nos meus casamentos, que era tudo que eu queria. Não é nem a questão, né, de intimidade, não é isso. É a amizade que uma tem com a outra, o respeito que uma tem com a outra. Então a gente precisa ter esse olhar mais aberto, mais de entendimento. Não sei se o movimento espírita, né, está totalmente preparado para isso, mas eu acho que é uma discussão interessante para se levar,
para as reuniões, para os grupos de estudo, para as rodas de conversa, né? É polêmico em muita situação? Mas já está sendo quebrado né? Esses preconceitos já estão sendo quebrados de forma muito sutil, mas nós estamos avançando para isso, tá? Uma ressalva que eu vou fazer com relação a isso, né, que você falou, e aí eu me lembrei que na nossa casa espírita, eu frequento a casa espírita Joana d'Arc, aqui em Campos. Sim. E os jovens, o meu filho participa da mocidade, ele fez uma peça, que foi uma peça, assim, muito bem elaborada, falando justamente sobre o preconceito, né? Então, tinha um casal, né, com uma relação homoafetiva, e aí eu achei assim, mas eles tomaram muito cuidado com tudo, né? Pediram permissão aos pais, se podia, né? Não quiseram falar assim o que ia acontecer, mas deram mais ou menos uma pincelada para poder a gente autorizar ou não. E eu achei assim que a abordagem foi muito boa, sabe? Foi muito boa, e os jovens da casa precisam, né? Aliás, os jovens de todos os lugares, né? Não só os jovens, mas como todas as pessoas, precisam ter uma mente mais voltada justamente para a aceitação, né, disso. Então, eu achei muito importante. Mas foi assim, uma coisa assim que, vou dizer assim, que para algumas pessoas chocou, né? Mas foi ótimo, porque depois eles acharam que a abordagem foi muito boa. Né? Então, eu acho assim, que até com os jovens, né, de fazer peça, porque o meu grupo espírita participa, eles fazem muito isso, né, de apresentações de peças com todos, né, dos pequenos até os maiores. Mas eu achei uma abordagem muito, muito legal. É um tema realmente polêmico, né? Eu só questiono a questão, né? Não estou falando da questão, tem que ser feito isso várias vezes. Essa postura carnavalesca que eu vejo algumas pessoas, né, preconceituosas olhando a situação. E até os próprios, né, personagens, às vezes, dão um ar mais carnavalesco à situação, né, até porque não tem sentido. Mas olhar com seriedade, olhar com respeito, né, olhar com compreensão, porque isso daqui a pouco vai estar tornando uma coisa natural. A gente, né, de tanto a gente vê, tivemos agora, né, o caso do Paulo Gustavo, né, que era casado com, né, uma relação homoafetiva, né, com 2 filhos. Então, caiu, quer dizer, foi uma discussão muito interessante, até porque muitas pessoas levou a coisa mais para o lado desse preconceito, mas a gente tem que ter esse entendimento, né? Ali está um ser humano, ali está um espírito, ele quer ser feliz, ponto. Sim, temos que julgar menos, né? Essa é a verdade. Sem dúvida. Não temos que julgar nada. A gente vai diminuindo até zerar isso. Não, com certeza, mas eu digo menos, porque como a gente ainda não consegue julgar nada, a gente tem que pelo menos ir diminuindo. Porque a língua fica coçando, né? A gente fica doido para falar alguma coisa, sim, opinião. sempre. Né? A gente sempre tem um ponto de vista nosso que a gente acha o certo. O outro está sempre errado. Né? Não, e eu digo assim, antes eu falava, agora eu só pensava. Agora eu só penso, não falo, mas vai chegar um ponto que eu não vou mais pensar. Eu espero. Então, já é uma evolução, tá? Parabéns. Muito bom. Quem mais deseja contribuir com a nossa conversa? Estamos com o Jane aqui, que está chegando. Carlos Guilherme, estou até sentindo falta dele, apareceu também. Então, fique à vontade aí, pessoal, para trazer. Eu entrei mais tarde hoje. Não, mas fique à vontade, a gente está sentindo só falta aqui na roda, né? Eu queria falar com o Erivelto, eu não vejo Erivelto há muito tempo, é uma pessoa que eu gosto muito, e eu adorei entrar agora nesse ponto da conversa, porque, enfim, me faz pensar em várias coisas. Eu acho que o movimento espírita ele ainda tem muita dificuldade nas relações heteroafetivas, antes ainda das relações homoafetivas.
Então, assim, para chegar lá, na aceitação das relações homoafetivas, ainda falta muito. Por quê? Porque ainda há preconceito com as famílias que misturam raças, né? Você vê uma pessoa negra com uma pessoa branca e há preconceito, né? Quando aquele adulto não é um frequentador da casa e não é um assistido, porque a gente está falando da família do adulto que quer ser evangelizado, mas ele não precisa ser um assistido, nem naturalmente, né? Nem pode ser naturalmente, uma pessoa nascida no berço espírita ou já tem algum entendimento espírita. Então, a gente tem que entender que evangelizar o adulto requer muito mais, eu acho, estou falando do meu coração, do que eu sinto, eu acho que requer muito mais da gente em termos de entendimento, de compreensão do ser humano, né? A gente um exercício, acho que vai ser um exercício grande, assim, de compaixão mesmo, de humildade, de mesmo uma coisa lenta, né? Para poder você conseguir passar, né, a doutrina para aquela pessoa que não tem. Eu já falei isso aqui, estou falando por mim mesmo. Eu não sou nascido na doutrina, né? Então, assim, é difícil para quem chega na doutrina e não tem uma orientação, né? E é isso que essas orientações aí que a FEB atualizou quer, né? Transformar esse adulto, né? Essa área da família, né? Esse adulto num doutrinado, num evangelizado, né? Então, eu acho que antes da relação ao gênero, a gente tem muita coisa ainda para cavar, sabe? Tem muita coisa aí para conquistar. Mas a gente vai chegar lá. Carlos Guilherme, é um prazer te rever, né? Há quanto tempo que a gente se vê, né? Prazer é meu, Erivelto. Muito bom, muito bom. Eu sempre tenho que lembrar aqui do filósofo Humberto Roden. Ele fala que não existe alo-educação, ou seja, ninguém educa ninguém. Ele fala que existe autoeducação. Então, eu trago isso para o que você falou aí. Não existe alo-evangelização. A gente não consegue evangelizar o outro, né? O que existe é autoevangelização. Outro dia encontrei com Camille. Camille, lembra da Isa? Camille, que hoje já é mãe e tudo. Camille participou da mocidade, quando eu coordenava, né? A mocidade não, eu coordenava a evangelização, né? Infantil, aquela coisa, né? Que tinha aquelas faixas. Por um tempo chamava de evangelização ainda. Aí, há muitos anos, encontrei com Camille num chocolate do Francisco. Aí ela veio me apresentar o marido e falou assim: fulano, vem cá. Aqui, ó, isso aqui é tio Erivelto, né? Aquela mulher desse tamanho. Tio Erivelto. Ele que me evangelizou, eu tomei um susto com aquilo ali. Ele que me evangelizou. Jesus do céu, minha filha. Repete isso mais não. Repete isso não. Eu estou precisando ser evangelizado, porque eu te evangelizei, né? Bom, espero ter dado alguma contribuição. Então, o que a gente ouve, muito pouco a gente coloca em prática. Muita coisa se perde. Os especialistas falam daquilo que a gente ouve, uma palestra, só 6% que a gente consegue reter. Agora, você imagina botar em prática daqueles 6%. Então, o trabalho é de autoeducação, autoevangelização. Eu ouço, reflito, e é para isso que serve a razão, né? A razão serve para isso. A razão, ela não dá conta de tudo, mas ela é um grande elemento para fazer a gente refletir sobre as nossas posturas, sobre o que eu sinto, sobre a forma como eu interajo com as pessoas. Então, é para isso que serve a razão, né? Como filtro para eu poder aprender, né? Com o erro alheio e com o erro meu também. Até porque não existe erro, né? Eu falei erro aqui, mas
Na verdade, são experiências. Tudo é experiência. Tudo é experiência, tem que ser contado. A melhor palestra que eu ouvi sobre drogas foi de um ex-traficante e ex-drogado. A melhor palestra, porque ele falou da experiência dele. Ele não usou preconceito, ele falou assim, olha, foi a coisa melhor hoje, para mim, eu ter passado por isso. Eu precisava passar por aquilo, por isso, porque senão eu não teria hoje, eu não seria quem eu sou hoje. Né? Uma pessoa bem-sucedida, né? Financeiramente, até socialmente, mas passou por todo esse caminho. Então, a gente olha as experiências como a gente acaba dando conotação de valor. Né? Esse momento que a humanidade está passando é bom ou ruim? Ele não é ruim, é uma experiência. Experiência você não dá conotação. A gente vai saber depois, de acordo com o que cada um, né, passou por esse momento, o que nós extraímos de experiência, de vivência, de aprendizado, é o que vai fazer a diferença. Você vai para uma sala de aula, né, você trabalha, né, com alunos também, você vai ensinar eles, né, a costurar. Tem lá 15 pessoas. Cada um vai receber de uma forma diferenciada do outro. Então, não tem jeito. Então, cada um de nós recebemos de forma diferente, de acordo com a nossa percepção. Tá? Então, eu repito aí o Beto Rose, autoevangelização. Tá? A gente pode ajudar o outro a pensar um pouco, a mudar alguma postura, sim, mas é ele que tem que fazer. Tem uma palavra que hoje está sendo muito usada, que é a questão de facilitador. Eu gosto muito dessa palavra. O trabalho do evangelizador. Porque a gente tem uma resistência, né, das pessoas deixarem a palavra evangelizador. Há pouco tempo eu fui colocar isso numa reunião, eu senti que a pessoa ficou meio assim, porque eu falei que a palavra educador seria mais apropriada, mas eu ainda gosto mais de facilitador. Porque o facilitador, ele é um mediador, é alguém que provoca. Porque o que se quer, no final das contas, é autonomia. A palavra-chave do processo é autonomia. Eu é que tenho que resolver minhas questões. E quando a gente observa Jesus agindo, quando as pessoas chegam para ele não fala, eu te salvei. Vai, a tua fé te salvou. Quantas vezes ele usa essa expressão? Quer dizer, ele movimentou energias, colaborou no processo, colaborou, estimulou. Mas o passo decisivo é dado por cada um de nós, assim como aquelas pessoas que estiveram com ele naqueles momentos que ele esteve na Terra, também vivenciou. E uma outra coisa que eu tenho ouvido, eu tenho gostado muito também, eles estão com um trabalho do Evangelho Redivivo. Algumas pessoas aqui, eu acho que estão até acompanhando esse trabalho no Movimento Espírita. Trabalho muito interessante. E eles trabalham com a maêutica socrática, a questão do diálogo, a questão do método experimental que Kardec traz, e 4 palavras de Alcione, que está no livro Renúncia. Conhecer, meditar, sentir, vivenciar. Olha só. Quer dizer, não adianta eu conhecer coisas. Se aquilo fica só numa superficialidade, eu preciso meditar e, mais do que isso, eu preciso sentir e vivenciar. Então, é uma proposta para todos nós pensarmos muito nos conhecimentos que a gente vai adquirindo na nossa vida, não só da doutrina espírita, como outros também. Né? Isso que você está falando aí está nos pilares da educação, determinado pela Unesco, né? Que é o aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a conviver e aprender a fazer. Exato. Então, a gente precisa realmente se voltar a isso. Voltando um pouquinho lá que você falou da questão da família, né? Não dá para trabalhar com jovens sem trabalhar com família. A gente tem essa experiência na Bem Faz Bem. Começamos trabalhando com adolescentes, com crianças,
mas enquanto a gente não levou a família para dentro da instituição, o resultado não foi o que a gente esperava. Então, a gente trabalha nessa vertente, porque às vezes o problema não está com o adolescente, às vezes ele é taxado como adolescente problema. Não está, né? Já fomos, por exemplo, nós já fomos em algumas escolas, né, em que a diretora falou assim, olha, por favor, leve esse menino para lá, porque aqui não dá mais, tá? Pode ser expulso. O menino, às vezes, vai para a associação Bem Faz Bem, né? Não são todos os casos, mas acaba se transformando-se né, um destaque. Então, enquanto na escola ele é o marginal, vou falar assim, né, na associação Bem Faz Bem, ele é um destaque. Então, como aquela criança ela é entendida. Então, às vezes, você olha para uma situação, na verdade, ela não é causa, ela é efeito. Ela é efeito. Então, precisamos trabalhar com as famílias também, levar a família para dentro da casa espírita, né, junto com os jovens, fazer as rodas de conversa, isso é fundamental. Né? Caminhar juntos. Né? O caminho é exatamente esse. Elivel, teve um momento em que você falou da questão da dependência química do seu filho. Você recebeu algum tipo de ajuda de algum tipo de instituição? O que foi assim, importante nesse seu processo na relação com ele? Eu acho que foi a minha mudança de postura que mais prevaleceu, tá, cara? Porque foi internado 2 vezes, né? Não deu o resultado que esperava, e a mudança de postura aliada ao grande esforço dele, né? O grande herói dessa história é ele, porque soube realmente, né, dar a volta por cima. E a gente chega a algumas conclusões, né? Você só muda quando você se satura daquela situação. Não tem jeito. E quando você não se saturou daquilo, você vai ainda, né, ter o prazer de ter aquilo como, né, como um elemento que vai, né, você acha que realmente é o melhor. Pode mesmo que você se satura, você, poxa, já não dá mais. Já passei da idade, né? Até chegando aos 40 agora. Então, é importante essa mudança de postura de todos os atores envolvidos. Né? Eu, às vezes, espero que o outro mude. Eu esperava que ele deixasse a droga. Né? E, possivelmente, talvez ele esperava isso de mim. Ele esperava que eu compreendesse a dificuldade e a dependência dele. Então, a gente fica esperando um outro. Então, a partir do momento que, poxa, vamos mudar a postura? Vamos mudar a postura. Muda-se a postura. Então, você começa, né? E aí muda, bem toda aquela história que nós comentamos. Mudar o mundo é mudar o olhar. Você tem um problemão, né? Chega um amigo, você está lá, meu Deus do céu, o que eu faço? O que eu resolvo? Aí chega um amigo, bota uma moção, fulano, olha essa situação para o outro olhar. Você começa a parar. Não é realmente? Eu estou aqui me preocupado, me descabelando com essa situação, mas eu não tinha visto por esse aspecto. Olha só, a situação não mudou. Você que mudou a sua postura. Você que mudou o seu olhar sobre a situação. Então, mudar o mundo é mudar o olhar. Quando a gente vê uma situação muito difícil, a gente vai começando a mudar o nosso olhar de compreensão, olhar de brandura, olhar de afetividade, olhar, às vezes, também de disciplina, de rigidez em algumas situações. Precisamos. Não é? Aquela história, né? Você tem que ser bom, porque se você for bombom, os outros comem, né? Porque bombom é uma coisa muito gostosa, a maioria gosta, né? Então temos que ser bons, não bombons, tá? Então a hora de dar duro tem que dar duro. Às vezes eu sou um pouco duro em algumas situações, né? Nas próprias pessoas da família, às vezes tem que chegar e falar mais duro, mas também, mesmo na dureza, né? A gente tem que levar um pouquinho de brandura, de afetividade, né? Aquela coisa. Então, tudo é o jeito, né, como você encara a situação. Bom humor é uma melhor coisa para conviver em família. Né? Às vezes, eu e o Jaqueline, numa conversa assim, aí eu falo um pouco alto, ela fala assim, você gritou comigo? Não, é porque, às vezes, você está gritando comigo? Não, é porque... A gente brinca assim, né? Então, o bom humor nas relações é fundamental para que você possa superar as dificuldades, superar os anseios, né? Superar os preconceitos. Então, isso é que eu olho. Viver em família é um desafio constante. É um desafio constante.
Eu tenho pensado naquela frase conhecidíssima, há que endurecer sem perder a ternura, né? De Guevara, né? Che Guevara. Tem uma observação aqui da nossa amiga Suzana, que diz, por vezes é possível, isso aqui é um tema também bem interessante, é possível perceber uma permissividade, uma inversão de valores da autoridade dos pais e responsáveis. O que você acha dessa... Olha, eu vou citar um exemplo. Eu dei aula numa escola aqui em Campos, que eu sou professor também do município. Eu dei aula numa escola em Campos. Essa escola foi totalmente reformada durante as férias. Né? Formou, ficou linda, pintou as portas, as paredes, até quem fez o trabalho foi até um conhecido meu, de uma empreiteira, né? E trocava algumas ideias com ele. Então, quando a turma chegou, encontrou a escola toda reformada. Com uma semana, tinha porta quebrada, tinha maçaneta no chão. Eu cheguei para a diretora e falei o seguinte, olha, a gente tem que começar a dar uma certa punição a esses, né, que estão começando a fazer, porque isso vai descambar numa você falou a palavra, a permissividade fez com que outros continuassem. Ela disse, porque tem direito, senão ele tem direito, mas tem deveres também. Aquele primeiro que quebrou a maçaneta, você vai chamar ele para ir para casa, chamar os pais dele aqui. Falei para ela assim, chamar os pais dele aqui, vai pagar a maçaneta. Aquele que quebrou a porta vai chamar os pais para pagar a porta. Começa a envolver as pessoas, porque aí eu faço, né? Suzana colocou bem a permissividade. A gente, às vezes, vai permitindo. Eu brinco muito, às vezes, com as minhas alunas, algumas sobrinhas também, eu falo assim, olha, quando você começa a namorar, né? Hoje é bem menos isso, né? Mas algum tempo atrás era mais evidente. Aí o namorado falou assim, fulano, gostando de você, essa saia está tão curta. Aí você vai lá, a menina vai lá e bota uma saia mais comprida. Essa blusa está tão decotada, minha filha. Aí vai. E ela vai, né? Estou falando assim, da mulher, também acontece o inverso também, bem menos. Ela casa, né? Já não é mais aquela que ele conheceu lá, porque está toda mudada, se veste diferente, age diferente, né? E quando ela acorda, né? Ela se puxa vida, eu fui me anulando porque fulano foi me podando. Então a gente tem que estar com o olho aberto. Olha, se você me conheceu assim, não quer, meu filho. A fila está grande, né? A fila anda. Tem que falar assim, a fila anda, meu filho. Então, se você não quer, tem outros aí que vão querer. E aí começar, né? Eu tô lembrando, você falar da questão, né, dessas situações, eu estou lembrando aquele trabalho Conversa Fraterna do Francisco que a gente fazia, né? Uma vez a gente trabalhava na reunião mediúnica, né? Que o pessoal chamava de desobsessão. Nós éramos doutrinadores, né? Que a gente não chama mais de doutrinadores. Era da Isa de um lado e eu de outro, né? Com os 4 médios. A gente fez esse trabalho durante 10 anos. E uma vez a gente botava o nome na reunião, né? Porque depois ia conversar com a pessoa. Eu estou lembrando que uma senhora, né? Ela me procurou um domingo e ela pediu para botar o nome dela, porque o marido já não interessava mais por ela, ela achava que o marido, né, já tinha um amante, aquela coisa toda. Eu, tudo bem, botei o nome, não tinha nada. Fui conversar com ela. Uma mulher bonita, mas com o cabelo mal cuidado, as unhas mal cuidadas, mal vestida, e uma situação social. Aí eu falei assim, posso dar um conselho a você? Vai para o salão, né? Ajeita esse cabelo, vai, né? Se você tem condição, vai na loja, compra uma roupa bacana, quanto tempo você não faz essa unha? Ela tomou um susto, né? O papo era outro. Muito tempo, porque eu só vivo cuidando de casa, vai fazer diferença. Eu tô doido para trazer meu marido aqui, mas ele nunca vem. No domingo seguinte, a mulher veio transformada, o marido veio junto, né? Acho que ele ficou preocupado. Então, gente, nós estamos num mundo em que ainda o físico, né, faz a diferença. Então, o que aconteceu com a irmã daquela mulher? Não tinha nada espiritual. Ela que desleixou-se consigo mesmo, não passou a não cuidar, a autoestima foi lá embaixo. Foi muito que ela começou a mudar, né? Hoje foi uma coisa interessante. Ele chegou todo desconfiado, né? Aí, eu vim com minha mulher porque eu achei muito estranho, ela se modificou, foi salão para vir aqui, alguma coisa tinha diferente aqui. Aí eu falei, depois de tempo, ele ficou bem à vontade, falei assim, olha,
fui eu que aconselhei a ela a fazer isso, sabe por quê? Ela precisava chamar a sua atenção, né? Ela não estava mais chamando a sua atenção. Então, ela foi recobrar os tempos dela de juventude, e ela é uma mulher bonita, e ela precisa apresentar assim para você admirar. Aí ele olhou assim, aquele sorriso, realmente ela ficou mais bonita. Né? Então, gente, é exatamente isso. Né? Eu gosto muito de fulano, mas fulano tem que se cuidar também, eu também que tenho que me cuidar. Né? Não dá para botar mais um cabelinho, mas já botei um rabinho aqui na cabeça, para ficar diferente, para a dona Jaqueline virar de forma diferente, uma barba bem cuidada. Né? Então, eu estou com 62 anos, mas eu tenho que me cuidar também. Né? Tudo pelo espírito, vou deixar o corpo de lado? Não. Eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que cuidar da minha aparência, tenho que cuidar das minhas roupas, né? Do meu desodorante, né? Do meu chulé do pé, eu tenho que botar um talquim para poder... Então, são essas coisas que a gente precisa cuidar, porque o outro está convivendo com a gente, o outro dorme com a gente, o outro acorda com a gente. Né? Então, a gente precisa ter esses cuidados com o nosso corpo, porque é um instrumento abençoado que nós temos, né? E é com ele que a gente se relaciona no dia a dia com o outro. Eu fiquei até curiosa, quer dizer que você está com um rabinho aí, como é que é isso? Aqui, minha filha, aqui, ó. Olha lá, gente! Ele não aparece não, mas é fazer uma coisa diferente, né, minha filha? Não é para chamar a atenção, dona Jaqueline, não liga para isso não, mas a gente às vezes fazer uma coisa diferente. Né? Agora, teve uma coisa que você falou aí um pouco antes, que eu considero especial, e gostaria que você falasse um pouquinho mais a questão do bom humor na vida do ser humano. Fala um pouquinho mais sobre isso, Erivelto. Olha, quem é campeã disso é Jaqueline. Ela que me ensinou muita coisa, né? Eu lembro que quando a gente começou a namorar, né, eu me divorciei, ela se divorciou também. Vou contar um caso, né, mais foda pessoal. E a gente ia tirar foto, né? Ela falou assim, por que você tira foto tão sério? Por que você não sorri nas fotos? Nunca me tinha tentado. Aí eu fui pegar as minhas fotos antigas, não tinha uma foto sorrindo. Eu falei assim, primeiramente, na hora que vier chegar a câmera, você tem que abrir o sorriso. E ela é muito sorridente, né? Uma pessoa muito para cima. E com isso eu fui aprendendo, né? Muita coisa, né? da arte do bom humor, a arte da convivência, né? A arte da alegria. Isso é fundamental, né? Como disse o Tiago de Mello, tá escuro, mas eu canto. Tá escuro, mas eu canto. Né? Tá difícil, mas se você levar as coisas no bom humor, eu vou ter muito mais facilidade. O bom humor eu olho como se fosse um elemento de anti-impacto, né? Que não deixa a gente socar muito, né? Leva a gente mais na leveza. Então, o bom humor nas relações, gente, é fundamental. Né? Quando o outro está agitado, a gente vem, não com ironia, nem com deboche. Às vezes até um pouquinho de ironia faz bem, mas o bom humor é um grande tempero das relações entre homens e mulheres, entre pais e filhos. Né? Às vezes a gente brinca muito com o outro, fala assim, quando o outro fala uma coisa, você, olha, muito bem! Aí, é uma coisa meio irônica, né? Poxa, estou gostando, mas não estou gostando, não. Estou gostando de ver exatamente isso, né? Aí quebra toda aquela, né? Às vezes um filho, né, o adolescente que eu tenho aqui, com 16 anos, às vezes, fala um pouco mais alto, assim, olha, fala um pouquinho mais alto, que eu não estou escutando, rapaz. Fala mais alto um pouquinho. Aí, entendeu? Mas é o bom humor na relação. Tem que ser assim, porque é uma forma que a gente descobre de poder viver melhor. Né? Você vai assistir um filme de comédia, né? E ao contrário do filme de drama, você se solta, você se relaxa, você esquece um pouquinho, né, das suas preocupações desnecessárias. Então, como é importante o humor? Eu tenho adotado, tá, Thaís? E com a ajuda de Jaqueline, né, tem que ser uma coisa muito combinada, né? A gente bem-humorado, né? Um com o outro, brinca o tempo todo, né? Ironiza, às vezes, em algumas colocações, né? Eu estou presidente da associação, né? E ela também trabalha em associação, ela às vezes fala assim, peraí, quem está falando aí, é o marido ou é o presidente? Aí eu falo assim, não, aí eu dou um recuado, assim, não, aqui é o presidente, né? Não, é o marido agora. Então, a gente vai desempenhando os papéis, mas é tudo na base do bom humor mesmo. Claro que nem sempre é totalmente bom humor, mas quase sempre tem que prevalecer um bom humor. Nós estamos caminhando, né, para o final. Passou rápido, né, gente? Papo rápido.
Uma Papo roda rápido e papo reto, né? uma roda muito gostosa, né? Você fazendo colocações bem interessantes. Então, agora, se você pudesse trazer 4 palavras nessa relação família e humanidade, humanidade e família, para essa construção do humano, né? Nessa célula fundamental da sociedade, que é a família, porque a partir da família nós vamos ter os vereadores, os prefeitos, os governadores, os presidentes, os professores, os médicos, vamos ter, né, os profissionais das diversas áreas saindo dessa célula, né? Se você fosse trazer 4 palavras, que 4 palavras seriam essas fundamentais nessa célula que é a família? Essa pergunta você tinha que ter me dado antes para eu pensar, tá? Tinha que ter combinado, tá, Daí? Porque eu posso falar uma coisa aqui agora, de momento, e não ser realmente as melhores palavras, né? Mas eu digo a você, educação para mim é base, né? É base. O bom humor para mim é fundamental. A resiliência é uma palavra que eu gosto muito, né? A pessoa resiliente é aquela que ela enverga, mas não quebra, né? Tá tudo difícil, mas pendeu para lá, pendeu para cá e ela pôde, né, superar as dificuldades. Então, educação, bom humor, resiliência e, acima de tudo, afeto. A gente tem que aprender, né, a se colocar no lugar do outro. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso, eu de vez em quando eu tenho passado muito por isso. Eu não sei se é o momento, né? Eu, às vezes, estou dirigindo o carro, começo a pensar na humanidade e começo a chorar, né? Não é choro de tristeza, não. Me dá uma emoção tão grande. Eu falei, gente, eu queria agora abraçar um indiano, né? Queria abraçar lá uma pessoa, lá, um israelita, um palestino, né? Para dizer que ele é meu irmão, entendeu? Que nós somos todos filhos de Deus. Então, você começa a sair um pouquinho, né, da sua caixinha, do seu quadradinho, que chama-se família, e começa a expandir isso. Quando Jesus fala, né? Quem é minha família? Ele fala só, olha, sua mãe está aí, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Né? Então, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então, a gente ampliar essa família, para essa família mais, né, de humanidade, não somente a família consanguínea, o vizinho, né, o parente mais distante, o amigo de trabalho, o estranho que eu encontro na rua. Isso é fundamental. Dá atenção. Eu vou contar aqui uma vivência, né? Eu, quando falo que a Bem Faz Bem é a minha grande escola, né? Eu estava na unidade de Uraí, estava ainda em reforma, ainda estava quase no horário do almoço, estava eu, a menina que fazia o atendimento, e o Mário Lúcio, que é o artista. Nós tínhamos terminado uma turma e ia começar outra turma na parte da tarde. Aí entrou um senhor, né? Virou para ela e falou assim, eu queria conversar aí com o diretor aí. Aí ela falou assim, é esse aqui. Eu estava de chapéu, estava mexendo lá com as coisas lá, estava todo, né? Aí ele falou assim, eu queria conversar com o senhor. Ele começou a contar a vida dele toda. A mulher tinha abandonado, o filho tinha abandonado, ele vivia sozinho, tal. Eu fiquei um tempão ali. E Mário impaciente, porque nós precisávamos voltar ao trabalho. Levei quase 1 hora ouvindo o moço ali, conversando, tal. No final, ele falou assim, eu posso dar um abraço? Né? Aí a gente se abraçou, né? Bom tempo que a gente podia abraçar um estranho, né? A gente se abraçou, ele chorou. Ele falou assim, eu estava a ponto de me jogar, que ali é BR, né? BR-101. Eu estava a ponto de me jogar embaixo de um carro, né? Porque eu já estava desistindo. Alguém me falou assim, entra ali. Então, é esse tempo. Aí, quando acabou, Mário perguntou assim, ele queria o quê? Eu disse, ele só queria um abraço. Eu falei, ele só queria um abraço, né? Foi o suficiente. Ele queria 2 ouvidos emprestados e queria um abraço. Então, a gente, às vezes, perde essa oportunidade, né? Dizer para quem está do nosso lado, puxa, fulano, como você é importante, como a comidinha que você faz é deliciosa, mamãe, minha filha, meu filho. Gente, a gente precisa reaprender muitas coisas, né? Dizer o quanto ela é importante. Uma vez eu fiz uma palestra sobre família, né? Aperte esse laço, o título era esse. Eu comecei falando sobre isso, um tal de gente sair chorando, gente, o que é isso? O moço estava chorando. É emoção, porque há muito tempo que eu não abraço meu filho que está aqui do meu lado.
Então, às vezes, você vai tocando as pessoas e fazendo com que ela perceba que quem está do lado dela é, às vezes, a pessoa mais importante para a vida dela. Então, vamos pensar nisso, vamos pensar na importância da família, mas vamos pensar também em expandir essa família consanguínea para a humanidade. Eu não posso fazer praticamente quase nada para quem, né, uma pessoa que estiver no Oriente Médio, numa guerra que teve agora, né, voltou o conflito, agora parou, eles estão sempre em conflitos. Eu não posso fazer nada, mas eu posso vibrar positivamente a minha energia. Né? Você imagina essa rede aí de pensamentos positivos, quanta coisa boa a gente pode jogar, ou quanta coisa ruim a gente também lança também para as pessoas. Então vamos pensar nisso, que ainda é a célula máter da sociedade, a família. Iva, eu nem ficaria com você, que até mais tarde, mas a gente tem, né, um horário. Vamos chamá-lo outra vez, gente, do segundo semestre. Vamos embora, vamos lá. Para ele estar com a gente. Aí teve gente que colocou aqui diálogo como uma palavra importante também. Porque aí, se a gente fosse perguntar a cada um aqui, nós teríamos outras. Falar, a Cristina falou aqui de amor, de respeito, paciência, repetiu o bom humor de Velton. Enfim, que cada um de nós, né, continue a fazer suas reflexões para que a gente possa ter famílias mais harmonizadas e mais dentro, né, dessa coisa da humanidade, que Jesus é o grande exemplo para a gente, né? É o nosso modelo, é o nosso guia. Temos que andar muito ainda nesse processo. Pessoal, a gente vai fazer a nossa oração e depois, Jane precisa de 2 minutinhos para falar com vocês. Ela está aqui e ela vai falar 2 minutinhos. A gente está agradecendo bastante a Erivelto, né, por esses momentos maravilhosos de conversa, de provocações. Eu acho que é bem legal isso, para a gente pensando, refletindo, trocando ideias. Com certeza iremos continuar a pensar em muitas coisas que você trouxe para a gente, né? E isso é muito interessante. Gostaria de te pedir a poesia para a gente compartilhar no nosso grupo. Depois você manda, que a gente compartilha a poesia. Algumas pessoas não estavam aqui no início. Eu mando para você, eu mando você pelo seu WhatsApp. E aí a gente coloca no okay. grupo. E vamos, então, fazer a nossa oração. Eu vou pedir para você fazer a prece para a gente, que eu acho que você está bem envolvida aí, assim. Vamos nós. Vamos agradecer, né, a oportunidade deste momento. Senhor, elevamos o pensamento até Ti, em busca das energias necessárias para que possamos reequilibrar, Senhor, para que possamos vibrar em família, para que possamos, Senhor, através das nossas relações, para que possamos, Senhor, buscar o melhor que pudermos fazer pela felicidade alheia e pela nossa também. Acreditamos, Senhor, que com persistência, com trabalho, né, com boa vontade, a gente vai chegando aos pouquinhos, vencendo as nossas limitações, tomando as nossas cercas, né, criando as nossas pontes para nos encontrar melhor com o outro. Abençoe cada pessoa aqui presente, Senhor, as famílias aqui representadas, e que possamos estender isso para toda a humanidade. Que assim possa ser. Pessoal, enquanto Jane vai ligando o áudio dela, a semana que vem a gente vai ter uma pessoa que também nunca esteve com a gente, que é o Jaque. Foi até o Carlos Ventura que entrou em contato. E ele vai falar para a gente emoção à flor da pele. Então, eu acho que a gente continua, né, nesse ritmo aí, com esse tema que com certeza vai gerar também muita troca de ideias. Pois não, Jane? Adaísa, deixa eu só pedir licença, que eu estou em aula desde 5h30. Saí da aula e engatei aqui na live, tá? Vou pedir licença, que eu estou morrendo de fome. Tá? Um abraço para todos. Obrigadão, Guilherme, foi um prazer te rever. Clara, né, todos aqui que participaram, um prazer muito grande. A Adaísa, minha irmã, um beijo para vocês, tá? Fiquem com Deus, continuem com esse trabalho maravilhoso.
Um abraço. Obrigadão, Erivelto. Tchau. Tchauzão. Oi, Jane. Oi, Daísa. Boa noite a todos. Obrigada pelo espaço. Passando aqui só rapidinho para falar do nosso encontro que vai ser agora, dia 29, o 21º seu, né? Nosso encontro do Atos, que é muito importante. Tantas palavras foram faladas, né? Da necessidade de sensibilização, né? De nos humanizarmos mais, de dialogarmos mais, de convivermos melhor, né? Então, esse encontro do dia 29, agora sábado, a partir de 14h30, vai nos ajudar muito a pensarmos um pouco da assistência e promoção social espírita, né? Nos ajudando a ver como nós estamos atuando, trabalhando junto às nossas casas espíritas. Então, fica o nosso convite a todos. O link para entrar no grupo Evento Atos vai ser colocado depois na Conexão Família, e nós aguardamos todos juntos para estarmos conversando com o Edivaldo, que é do CERJ, com a Giovana, com a Eliana e com a Daísa na nossa oficina criativa. Então, vai ser um espaço de muita reflexão, muito bacana, e com certeza nós vamos sair assim mais fortalecidos para irmos para a nossa prática socioassistencial, muito mais fortalecidos e embasados, né? Para darmos um trabalho de mais qualidade àqueles que frequentam a nossa casa, e um processo também de autoconhecimento e de ajuda também para nós próprios, que precisamos também trabalhar muito a nossa sensibilização e a nossa convivência conosco mesmo, nos autoconhecendo. Então, convite, gente, vamos lá, dia 29, vamos lá estar juntos, juntar a nossa galera lá da assistência e promoção social, ou aqueles que querem ser voluntários, porque vai ser muito bom estar com vocês lá. Beijo, obrigada, Daísa, pelo espaço. Muito obrigada. Isso aí, gente. Uma boa noite para todos. Sempre um prazer estar com vocês. E sábado, quem quiser, vem estar conosco, porque eu acho que a gente vai, de certa forma, até continuar alguns pontos que Erivelto colocou aqui, né? Porque o trabalho social na casa espírita, ele é muito importante, e quando a gente voltar para o presencial, se já está uma demanda grande da área social, tudo indica que a demanda vai ser ainda maior para quando a gente voltar para a casa espírita no presencial. Então, nada melhor do que a gente se capacitar para o trabalho. Então, boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. E na semana que vem... Boa noite. Tá, tchau, tchau. Obrigada, tchau. Tchauzão.